Queridos amigos, vamos ao nosso estudo. Estava me recordando que quando eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, havia uma colega que vinha constantemente em minha sala para folhear os jornais do dia. E, invariavelmente, todos os dias, ela reclamava que os jornais só tinham notícias ruins. E, em certa ocasião, eu lancei-lhe um desafio: encontrar pelo menos uma notícia positiva nos jornais do dia. Era um desafio, já que ela nunca conseguia encontrar nenhuma notícia boa. E ela aceitou esse desafio e passou a ter outro olhar para o conteúdo dos jornais que ela ia lá folhear. E aí conseguia encontrar, então, alguma matéria positiva para conversarmos a respeito. Essa experiência foi bastante interessante. E justamente por força dessa experiência, da lembrança dessa experiência, e buscando na Folha de São Paulo, do último domingo, dia 16, para quem quiser verificar depois, na página B de Brasil, B20, a Folha trouxe uma matéria muito positiva, com o título Designer distribui buquês de flores a desconhecidos em Minas Gerais. A matéria conta a história da designer Luísa Fiorito, uma moça de 29 anos, que criou o movimento Por Onde Flor Espalhe Amor. Começa já pelo título, né, do movimento, Por Onde Flor, não é por onde for, é por onde flor espalhe amor. Esse trabalho consiste em colocar buquês de flores em lugares públicos, na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, com um bilhete que diz: se você encontrou esse buquê, é porque desejo que seu dia seja mais alegre e florido. Continue espalhando amor por onde flor. A matéria relata ainda a reação, comenta a reação das pessoas que encontram esses buquês e demonstram surpresa e alegria. A matéria traz o relato de que acompanhou e verificou justamente a reação das pessoas ao encontrarem esses buquês. Para Luísa, a designer, os buquês podem ser um antídoto para a ansiedade e os temores tão presentes nestes dias. E acredita que todo o mundo está precisando de alegria e afeto para superar cada dia de incertezas. Diz ela que espera que os arranjos deixem sementes de esperança no coração de quem os recebe. Olha que coisa bonita, né? Que iniciativa tão positiva. Plantar sementes de esperança nos corações. Uma bela iniciativa dessa designer, Luísa Fiorito. E como eu comentava no início, quando a gente vai ler um jornal, revista, ou ver algo, né, nas diversas mídias, mesmo as digitais, nós precisamos ter olhos de ver coisas boas, né? Então, para iniciar o nosso estudo de hoje, eu trouxe essa notícia para compartilhar com vocês justamente algo positivo, que nos fala e nos mostra uma atitude de levar esperança às pessoas. A esperança
e a caridade são consequência da fé. Repetindo, a esperança e a caridade são consequência da fé. É o que nos ensina, essa afirmativa está numa das lições da parte das instruções dos Espíritos, do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, com o título A Fé Transporta Montanhas. Esse é justamente o tema do estudo de hoje, deste nosso encontro. A fé. Mas o que é a fé? Uma palavrinha tão pequena, né? 2 letras, mas que encerra tanta coisa. O dicionário Aurélio nos diz que fé pode ser, dentre outros significados, mas o que nos interessa para o estudo de hoje, fé pode ser crença religiosa, ou crença, confiança, de uma maneira genérica, geral. Pode ser também firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. Então, fiquemos com essas definições do dicionário sobre o que é fé para o nosso estudo de hoje. De uma maneira bem sintética, nós poderíamos dizer que esse capítulo 19, falando-nos da fé, nós poderíamos sintetizar no seguinte: fé é a confiança em Deus. É aquela certeza, aquela convicção de que Deus é Pai, é justo, é bom, é misericordioso, Criador do universo e de todas as leis naturais ou leis divinas que regem o mundo material e o mundo moral. A fé ainda é a confiança em si mesmo. Porque nós temos que ter essa convicção de que somos capazes, pois somos filhos de Deus, que nos criou com potencial de realizações. Todos nós temos condições de realizações. Deus nos criou assim, com essa faculdade, com esse potencial. Então eu tenho que ter fé em mim mesmo. Eu tenho que ter essa convicção de que eu sou capaz de realizações. A fé pode ser a confiança na realização de algo. Então, digamos, na execução de um trabalho. Quando eu vou fazer um trabalho, qualquer que seja esse trabalho, eu tenho que ter essa fé, essa convicção de que vai dar certo. É óbvio que eu tenho que reunir as condições adequadas para realizá-lo, mas eu preciso estar confiante de que vai dar certo, de que eu vou realizá-lo. Né? É também a confiança na possibilidade, digamos, de uma cura. Se eu estou com um problema de saúde, vou ao médico, ele receita um medicamento, vou na farmácia, adquiro, vou tomar esse medicamento. Mas eu tenho que ter o pensamento positivo, a fé, a confiança de que aquilo vai me fazer bem e vai me curar. Porque se eu tomar aquele medicamento já pensando de que ele não vai, já pensando que ele não vai produzir efeito positivo, é meio caminho para realmente não dar certo, eu não me curar, né? Quando eu vou ao centro receber um passe para a minha melhora, eu tenho que ter fé de que realmente aquilo se realizará da maneira adequada e produzirá os efeitos que eu estou aguardando, que eu estou esperando, que eu estou desejando. Né? Então, tem que ter a fé também nessa situação. E a fé é a confiança também de se atingir um objetivo. Digamos, passar no vestibular. Eu desejo passar
Vou fazer as provas, desejo passar no vestibular para eu cursar uma determinada faculdade. Eu vou prestar um concurso concorrendo a uma vaga num determinado trabalho, principalmente no setor público. Eu preciso ter fé de que eu poderei passar, e desejo e vou passar nesse concurso. A confiança também de me modificar. Quando eu percebo que algo no meu comportamento não está adequado, quando eu percebo que eu estou com alguma viciação, eu vou me propor a uma melhoria, a uma mudança de comportamento, eu preciso ter fé. Mesmo quando eu vou fazer um regime para perder alguns quilos, também preciso ter confiança, ter fé de que eu vou realizar aquilo, né? Porque senão a gente já para no segundo dia, né? E depois fica reclamando que não deu certo e que é a balança que está quebrada, né? Um homem aproximou-se de Jesus e de joelhos pediu-lhe: Senhor, tem piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Vossos discípulos não conseguiram curá-lo. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos, vendo aquilo, perguntaram a Jesus: Por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, ou seja, é por causa da sua falta de fé. Porque se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a essa montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Vocês conhecem o grão de mostarda? Ele é bem minúsculo, é menor do que uma cabeça de um alfinete. Jesus utiliza-se desse símbolo, o grão de mostarda, para nos mostrar o poder da fé, pois com ela podemos operar milagres. E ele mostra com esse símbolo também, né, do grão de mostarda, que não se está exigindo uma fé extremada. Ele está nos mostrando que, na realidade, o que nos falta é a vontade, a fé, né, para realizarmos as coisas, porque com pouca fé já conseguiríamos fazer muito. Se tivermos, então, desenvolvermos uma fé enorme, quanto mais, então, nós vamos realizar. Né? A fé transporta montanhas, a afirmativa do Mestre Jesus. Logicamente que essa afirmativa é um simbolismo. Né? Ninguém pretenderá transportar uma montanha física operando somente a fé. Né? Nós sabemos que isso também seria impossível do ponto de vista da ciência. Né? Então, a fé transportar montanhas é um simbolismo. Mas quais montanhas, então, poderemos movimentar com a fé, conforme Jesus nos recomendou? Justamente a montanha referida por Jesus são as dificuldades, as relutâncias, as malquerências, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, o orgulho, o fanatismo e outras tantas imperfeições que ainda carregamos no nosso íntimo e que acaba balizando
os nossos comportamentos. Essas montanhas é que conseguiremos mover todas essas questões que enumeramos. Só que nós precisamos querer. Nós precisamos querer fazer. Nós precisamos querer mover a montanha. Porque ainda que tenhamos a fé, se nós não desejarmos efetivamente e não nos colocarmos em ação, nós não vamos transportar as montanhas. Né? É importante, então, o nosso querer. Leon Denis, no capítulo 20 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos ensina que querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem, consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Ou seja, quanto mais nos esforçamos, mais nossas forças aumentam. Sabe que tudo o que de bem é bom desejar, há de, mais cedo ou mais tarde, realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade, ou na série das suas existências, ou seja, nas diversas reencarnações, quando seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. Ou seja, quando a minha vontade, o meu querer, quando as minhas ações realmente se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste, a fé transporta montanhas. Diz ele ainda, dirigi incessantemente vosso pensamento para esta verdade, que podeis vir a ser o que quiserdes. E sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. Quando tiverdes conquistado este domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito do vosso eu inferior e frágil uma alta e poderosa individualidade. Olha que palavras bonitas, interessantes e bastante contundentes, não é? Por aí a gente vê, por essas afirmativas de Leon Denis, a gente vê que realmente tudo depende da gente, não é? Depende de cada um de nós fazermos o nosso progresso. Isso não é novidade, obviamente, né? Mas é interessante a afirmativa de Leon Denis, que foi um contemporâneo de Kardec. A fé. A fé traz a calma, a paciência que justamente vai nos dar, nos proporcionar o equilíbrio. Ela também traz a perseverança, ou seja, ajuda a guardar e insistir no esforço, apesar dos obstáculos. E também nos traz a força, ou seja, o ânimo, a energia para que continuemos atuando naquele caminho do bem a que nos propusermos. A fé não se prescreve, ou seja, não se receita, não se impõe. Não adianta alguém chegar para nós e dizer, olha, você tem que ter fé. Olha, você precisa da fé. Olha, não se impõe.
Na realidade, a fé deve ser conquistada, ou seja, ela deve ser adquirida, ela deve ser construída no nosso íntimo e desenvolvida. Ela precisa também, ao longo do tempo, ser alimentada, ser aperfeiçoada, como no texto que acabamos de ler, onde Leon Denis nos diz que justamente na medida em que nós nos esforçarmos, nós aumentamos a nossa força, né? Nós aumentamos as nossas condições positivas. A fé sem obras é morta. Nossa fé deve nos levar a fazermos a diferença na vida das pessoas, conforme já aprendemos por todos os ensinamentos cristãos, né? A fé tem que ser ativa, ela tem que realmente construir coisas positivas para nós e para o nosso semelhante, né? Por isso que eu disse, a nossa fé deve nos levar a fazermos a diferença na vida das pessoas. A fé aliada à ação magnética pode realizar curas que outrora eram chamadas de milagres. Olha que interessante, uma fé forte aliada a uma ação magnética vigorosa da criatura, ela pode realizar curas, né? A literatura nos mostra, né, a história nos mostra muitos casos da espécie, né? A fé dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim que se pretende e os meios de atingir. Caminha-se com certeza e segurança, né? A fé nos dá justamente essa lucidez para as realizações a que nos propusermos. Nesse capítulo, Kardec nos fala também da fé religiosa, porque o que nós falamos da fé aqui, de uma maneira geral, é a fé no sentido geral. Ele nos fala também da fé religiosa, né? Então, do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares constituintes das diferentes religiões. E dogma, apenas relembrando, são os pontos básicos, não é? Que compõem uma determinada doutrina, uma determinada religião. E Kardec nos lembra também que a fé religiosa pode ser cega ou raciocinada. E ele nos dá justamente a definição de cada uma. Ele diz que na fé cega, o homem nada examina e acaba aceitando o falso como verdadeiro. E isso acaba gerando, a fé cega acaba gerando o fanatismo. Isso é um problema, porque o fanatismo é muito perigoso. Disso não precisamos fazer muito esforço de raciocínio para essa conclusão, não é? Que o fanatismo é perigoso. Fanatismo religioso é uma forma de fanatismo caracterizada pela devoção incondicional, exaltada e completamente isenta de espírito crítico a uma ideia ou concepção religiosa. Em geral, o fanatismo religioso também se caracteriza pela intolerância em relação às demais crenças religiosas. Um fanático religioso é, muitas vezes, um indivíduo disposto a se utilizar de qualquer meio para afirmar a primazia da sua fé sobre as demais. Nós temos um exemplo na história, praticamente recente, é de 1978, o episódio que eu vou comentar, do Jim Jones, que foi o fundador e líder da seita Templo dos Povos, nos Estados Unidos, e que, em 1978, ele levou quase 1.000 pessoas a um suicídio coletivo. Olha que absurdo.
né? No Brasil, a imprensa tem noticiado atos de ataques a outras religiões. Bem recentemente, temos visto que no estado ou na cidade de Rio de Janeiro ocorrem ataques e destruição de terreiros de Umbanda, sem aqui entrarmos no mérito de analisar esta ou aquela religião. Nós estamos apenas destacando a questão do fanatismo religioso. A imprensa tem noticiado que adeptos de seguidores, né, de uma outra religião têm combatido os umbandistas, chegando, inclusive, a destruir fisicamente os templos de Umbanda, lá no Rio de Janeiro. Isso é um fanatismo religioso, e por aí a gente já vê o quanto é perigosa a fé cega, né? E Kardec nos diz que a fé cega, por ser firmada no erro, ela acaba se desfazendo com o tempo, né? Porque nós podemos enganar uma pessoa por muito tempo, mas não vamos conseguir enganar a todos por todo o tempo, né? Chega uma hora que a verdade acaba vindo à tona. E a fé raciocinada, aquela fé que é pensada, que é ponderada, é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. Então, um exemplo: a questão da ressurreição e da reencarnação. Em qual vamos, ou qual delas vamos admitir? A ressurreição ou a reencarnação? Então, se nós formos analisar, nós vamos ver que a ciência já nos mostra que a ressurreição é impossível. Não temos, então, condições de admiti-la, pelo menos no seu sentido, na sua definição mais comum, né, de se voltar à vida no mesmo corpo que já tinha falecido. A ciência nos mostra que isso é impossível, então eu não posso admitir essa ideia, né? Então, isso é uma fé raciocinada. E a reencarnação? Eu ter a formação de um novo corpo para que o espírito, que já era pré-existente, possa ocupar esse novo corpo. Opa, essa é uma ideia que o meu raciocínio, a minha razão me diz que é possível. Então, eu vou admitir. Isso é fé raciocinada, né? Apoiada nos fatos e na lógica, na razão. Na fé raciocinada, nada fica obscuro, porque aceita-se discutir qualquer assunto, qualquer ponto de dúvida. A fé raciocinada, ou para a fé raciocinada, não há questão que não possa ser conversada, discutida. A fé raciocinada não é imposta. Qualquer um adquire pelo raciocínio. É cada um de per si, sem imposição. Acredita-se porque se compreendeu. E não basta ver e nem ouvir. Né? Não é porque ouvimos alguém falar alguma coisa que nós já passamos a admitir e aceitar. Não. Nós precisamos raciocinar e só depois que a nossa razão, a lógica, nos diz que aquilo é possível, é que nós passamos a aceitar e incorporar aos nossos valores. Em certas pessoas, a fé parece inata, parece que realmente nasceram com aquela fé. E Kardec diz que isso é justamente um sinal de progresso anterior. Na realidade, vamos dizer assim, reencarnou com aquela bagagem, porque é uma construção que já fez, uma aquisição que já fez em reencarnação passada, né? E a fé raciocinada, ela é inabalável. E Kardec diz que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque a verdade é sempre a verdade, né? Então vamos repetir essa frase
ou essa definição de Kardec, né, que está justamente nesse capítulo. Fé inabalável só o é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Kardec também nos diz que a fé pode ser divina ou humana. Ele diz que a fé é humana quando nós fazemos a aplicação das nossas faculdades às necessidades para atender às necessidades terrenas. E ela é divina quando fazemos essa aplicação para atender, para buscar as aspirações celestes e futuras. Emmanuel, numa lição do livro Vinha de Luz, na lição 92, ele nos faz uma ponderação a respeito da fé. Ele diz assim: nós devemos nos perguntar qual a finalidade do esforço religioso em nossa vida. Qual é o objetivo da nossa fé? Nós estamos agindo com espírito de comercialismo? Essa é a palavra que ele emprega. A preocupação é só com as coisas terrenas, ou seja, nós empregamos a nossa fé apenas para buscar coisas terrenas? Nós buscamos o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa? Ou seja, estamos mais preocupados com as coisas passageiras, as coisas que vão ficar, ou nós estamos realmente preocupados em buscar aqueles tesouros que a traça não rouba e o ladrão, que a traça não rói e o ladrão não rouba, conforme Jesus nos convidou? Ou busco a salvação a que se reporta o Evangelho, significando salvação, elevar, purificar e sublimar. Então, nessa lição, Emmanuel justamente nos chama a atenção para que façamos essa reflexão. Como é que nós estamos empregando a nossa fé? Qual é a utilização que estamos fazendo dela, né? Porque como somos ainda imperfeitos e, de certa forma, um tanto ainda que imediatistas, muito ainda ligados ao terra a terra, muitas vezes a gente se flagra querendo utilizar a fé para a solução das coisas aqui da terra que cabem a nós solucionarmos. É lógico que, como dissemos no início desse estudo, e baseado justamente no que está no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós formos fazer algo, nós precisamos ter essa convicção, ter a fé de que vai dar certo, né? Mas precisamos justamente distinguir, como Kardec nos fala, distinguir entre a fé divina e a fé humana, né? Então, eu não posso pretender que a espiritualidade execute por mim aquilo que eu tenho que executar. Vou pedir inspiração, vou pedir força, mas aquilo que for terreno é eu que tenho que resolver, né? E a respeito justamente do tema que estamos estudando, a fé, ainda no livro Vinha de Luz, Emmanuel, na lição número 40, Emmanuel nos traz uma profunda lição a respeito de fé. Ela não é extensa, eu vou lê-la para que, na íntegra, para que não percamos nenhum dos enfoques do que Emmanuel nos coloca. O título dessa lição, número 40, livro Vinha de Luz, é justamente isso, fé. E Emmanuel nos diz: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, qual acontece na vida comum,
O Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo fator divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. A construção da fé é personalíssima. Cada um é que tem que construir a sua fé. Do livro Chão de Flores, uma trova ditada por Américo Falcão, que nos diz: fala na dor que te alcança, mantendo a calma de pé. Uma frase de esperança cria o prodígio da fé. Construamos a nossa fé da melhor maneira, com a maior intensidade, e deixemos que ela realmente guie os nossos passos. Que ela realmente nos faça pessoas de bem. Obrigado pela atenção de todos, um grande abraço e um bom final de semana. Donizete? Muito bem falado sobre a fé. Temos tempo, podemos abrir para comentários, narrativas, perguntas. Fiquem à vontade. Principalmente nestes dias que estamos vivenciando a pandemia, a fé é de extrema importância. Não é? A fé raciocinada, a fé forte é de extrema importância. É muito interessante, a gente, quando conversa sobre a fé, a gente pensa na fé em grandes dificuldades, em grandes problemas, em grandes dores, grandes calamidades na nossa vida, mas, em geral, nós precisamos da fé nas pequenas coisas. Porque o que nos aborrece não são as grandes coisas, são as pequenas coisas, são as contrariedades do dia a dia, do relacionamento.
E é assim que nós vamos aprimorando a nossa fé no dia a dia. E justamente essas coisinhas é que tem uma lição no Evangelho que Kardec diz assim, são como pequenas é, picadas de agulha que acabam por ferir, né? Então, é muito interessante isso, porque nas pequenas coisas, nós estamos com as nossas emoções mais ou menos equilibradas, o nosso raciocínio. E aí a gente pode refletir sobre o que nos acontece e irmos fortalecendo a nossa fé. Porque quando chega a grande dor, se nós já não tivermos cultivado a nossa fé, nós teremos dificuldade para enfrentar. Então, imaginemos aí, doenças crônicas que nós enfrentamos diariamente, elas nos preparam para, por exemplo, dias e meses ou anos de cama. Né? Então, se você não se fortaleceu antes na virtude, a hora que chega a grande dor, você se revolta ou foge, né? Pelo suicídio, por exemplo. Exatamente. Então, como todas as virtudes, nós precisamos ir treinando diariamente. É realmente um exercício, né? Todas as virtudes são assim. Né? É um somatório, né? Vai crescendo cada vez mais a nossa capacidade de superação. Todas as aquisições, né, tanto no intelecto, né, quanto nas virtudes, precisa do exercício constante, né? É. Mas parece que eu vi no chat uma pergunta. Ah, Vejamos. Arquimedes, quando a pessoa pede para outra rezar por ela, qual o valor? A pessoa fala que a outra tem mais fé. bom, conforme a espiritualidade nos orienta, nenhuma oração fica perdida, né? Quando a gente não se reconhece sem força, sem condições para realmente estar fazendo o necessário ou fazendo a conexão com o alto de maneira a nos fortalecermos, é válido que a gente procure ajuda, né? Justamente é o trabalho que o Centro Espírita proporciona, não é? Através do passe, através ali das apresentações, né? A questão de dizer, olha, eu acho que a outra tem mais fé, vou pedir a ela. Se nós, como eu disse, se a gente se reconhece ainda fraco ou fraquejado num determinado momento, é válido buscarmos a ajuda. Mas esse reconhecimento de que ainda me falta, vamos dizer, uma quantidade de fé para eu me reequilibrar, eu preciso buscar essa ação de construir, de melhorar, de construir a minha fé. Né? Agora, a oração é sempre válida. Eu queria dar minha contribuição aí, porque assim, o que é a prece? A prece é uma manifestação de fé na qual nós podemos pedir, louvar e agradecer. Então, quando eu vou pedir, por exemplo, pedir para o Arquimedes orar por mim, já estou fazendo uma oração. Eu já estou fazendo um pedido. Então, da mesma maneira como o Arquimedes, ele vai orar por mim, eu já estou orando. O ato de eu pedir para alguém orar por mim já é uma manifestação de fé, porque eu estou confiando no Arquimedes, que ele vai fazer alguma coisa por mim. O que nós precisamos, talvez, compreender é que essa relação que nós temos aqui com os amigos encarnados, nós também precisamos ter com os desencarnados. Então,
o meu amigo espiritual, o João o Benedito, é igual o Arquimedes, só que ele está desencarnado. Então, quando eu começo a compreender a presença da espiritualidade na minha vida, eu posso pedir para o Arquimedes orar comigo, porque juntamos forças. Quanto mais gente pedindo por mim, mais méritos eu tenho, porque são meus amigos. Mas aí, eu também preciso fazer a minha parte. Uma vez comentaram lá no centro assim, você está indo lá no centro? Ore por mim, mas eu estou indo para o bar, para o churrasco, para o futebol. Então, essa prece realmente não vale, porque eu não estou tendo mérito. Mas se eu disser, Arquimedes, ore por mim, ore comigo, então nós estamos juntando orações, fluidos, né, para sermos atendidos. Aí vale bastante. Por isso que nos atendimentos, inclusive, que estão sendo feitos atualmente de forma virtual, ou mesmo antigamente na forma presencial, mas quando a pessoa, o paciente, o necessitado não podia ir até ao centro, fazia-se a reunião ou fazia-se a prece, mas sempre orientando para que aquele necessitado, naquele horário, estivesse em recolhimento e, de preferência, mentalizando até o grupo, a casa, né, de forma a manter justamente essa conexão, né, entre os encarnados e fortalecendo isso para que a conexão com o alto se faça da melhor maneira. É muito interessante isso, porque a proposta da religião espírita, né, do caráter religioso da doutrina espírita, é ligar a criatura a Deus. Essa religiosidade, essa espiritualidade. Porque nas outras religiões, a gente transferia para o pastor, para o mentor, para o padre, né, orar em meu nome. E nós aprendemos que nós temos essa relação direta com Deus. Por quê? E o dia que eu não puder pedir para ninguém? Como é que faz? Deus não vai me atender? Claro que vai, mas eu preciso me aproximar cada vez mais de Deus. A oração com fé é uma forma de nós alcançarmos isso. De certa forma, é o que está acontecendo agora com a ausência das reuniões mediúnicas, né, Donizete? Exatamente. A gente sente essa ausência, essa necessidade, né? Mas, como você disse, com o conhecimento que já temos, a ligação nós podemos estar fazendo individualmente, né? Zé, Pode falar. mesmo quando a pessoa está acamada e sem possibilidade de falar com alguém, ou ela está em, vamos supor, em estado de coma ou semicoma, e alguém faz uma oração, o resultado é o mesmo. Quer responder, Arquimedes? Desculpa, eu perdi um pouco da... Quando a pessoa não pode orar por si mesma. Por exemplo, uma pessoa em coma. Sim. Perguntando se o resultado é o mesmo da oração. Se eu entendi bem a pergunta, a criatura está necessitada, ela está inconsciente. Obviamente, as orações terão que ser por aqueles que estão em condições de fazê-las, né? E, como dissemos no início, nenhuma oração fica perdida, né? Então, com certeza, isso será revertido em benefício daquela criatura que está necessitada, né? É preciso nós entendermos o mecanismo da prece. Quando eu oro, o que acontece? Quando eu faço um pensamento de oração, alguém vai ouvir. Normalmente, quem ouve primeiro é o meu mentor. Quando é uma prece sincera ali, né? O mentor vai me ouvir. Eu estou pedindo por alguém em coma. O que é que o mentor vai fazer?
o Nestor está pedindo pelo fulano que está lá no hospital em coma. Vamos lá ver se ele pode, se podemos fazer alguma coisa por ele. Então, eles vão lá. Se o que está em coma merece o socorro, a ajuda, eles vão fazer o que tem que ser feito. Não porque nós estamos, simplesmente porque nós estamos pedindo, porque o outro merece. E aí, como eu estou orando por ele, o que é que eles fazem? Se eles precisam de fluidos, eles vão pedir, tirar de nós, recolher em nós os fluidos vitais necessários para fazer o atendimento. Porque aí a nossa prece é uma prece de doação. Nas obras do André Luiz tem muitos relatos dessa espécie, né? E também de casos em que às vezes se pediu, mas a criatura não estava no merecimento e não foi atendido, né? Exatamente. A Adriana está perguntando lá no chat. E quando a pessoa faz as trocas para conseguir algo? Se eu conseguir, vou subir a escada da igreja de joelhos. Promessas. Promessa, né? A questão da negociação com Deus, né? Como se realmente isso fosse válido, né? Nós negociarmos com Deus. Como Donizete explicou, nós precisamos justamente entender como funciona essa ligação nossa com Deus, com a espiritualidade, né? Não é fazendo barganhas, né? Na realidade, nós precisamos exercitar uma fé raciocinada, uma fé que seja realmente sincera, né? Porque não há necessidade da promessa, há necessidade justamente de eu ter uma fé forte. Estou lembrando aqui das moças solteiras, casaidoras, que oram para Santo Antônio. E quando ele não atende, coloca o coitadinho de ponta cabeça, até atender. Né? Olha, nós chegamos a um ponto de obrigar os santos a atender os nossos pedidos como se eles fossem nossos escravos, nossos servos, sob pena de castigo. Então, a doutrina espírita, com a sua fé raciocinada, ela nos permite uma exata compreensão da nossa relação com Deus. Neto, esclarece para Adriano o sacrifício mais agradável a Deus, porque ela falou em promessa, de subir a igreja de joelhos. Segundo o que encontramos nas lições na doutrina espírita, né, e justamente na esteira dos ensinamentos cristãos, é justamente nós fazermos o sacrifício das nossas imperfeições, né? E não as coisas materiais, porque as coisas materiais, eu fazer promessas ou eu buscar as coisas materiais e não me modificar intimamente, não tem validade, né? Ou não me levará a nada, eu ficarei apenas patinando, né? O sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício que eu faço para me melhorar, né? O sacrifício das minhas imperfeições.